E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Por aqui, tá tudo bem também, mas sabe com quem as coisas não têm andado muito bem? Com o cinema nacional. Mas não por conta da qualidade das produções ou dos profissionais da área. Se você tem acompanhado as manchetes jornalísticas dos últimos tempos, você deve saber que o cinema nacional tem sido boicotado, mutilado, atacado pelo atual governo. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no cinema nacional, tentar entender o porquê disso e, de quebra, dar algumas dicas de algumas produções audiovisuais que merecem a nossa atenção. Todas elas, é claro, nacionais e envolvidas em algum processo de boicote injusto. Tudo isso depois da vinheta. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que leva um governante a censurar obras artísticas do audiovisual. Vamos lá, tem uma coisa que não é opinião, que não é ponto de vista, é fato que o Bolsonaro, durante a campanha presidencial dele e durante toda a sua carreira política, atacou e disse que continuaria atacando minorias sociais. Mais de uma vez, ele disse coisas que hoje provavelmente seriam consideradas crime, já que atualmente homofobia é crime. Em campanha, o Bolsonaro disse que as minorias deveriam se curvar para a maioria, e enquanto atacava negros, mulheres, indígenas e principalmente LGBTs, ele deu sinais claros que acreditava que o mundo seria um lugar melhor sem a presença dessas pessoas. Muita gente tentou alertar os eleitores convictos do vizinho do assassino da Marielle sobre o quão problemático seria para pessoas de minorias viver sob o governo cujo representante dava sinais de ser favorável ao silenciamento e desaparecimento de determinados grupos de pessoas. Aí as pessoas falavam, não, que isso? É tudo da boca pra fora. Não, ele é exagerado, é brincalhão. Vocês acham que ele vai sair por aí, matando bicha no tiro? Pelo amor de Deus. Bem, eu sinceramente não ficaria surpreso, mas enfim, continuando. As pessoas são ingênuas, As pessoas não estudaram direito sobre as nossas guerras, sobre os nossos períodos traumáticos, sobre aquelas coisas que a gente precisa lembrar para que elas não se repitam. Existem formas muito mais sofisticadas de você atrofiar um povo, de você eliminar ele, do que simplesmente dizimando essa população. Só dizimar é algo que não basta no mundo de hoje. É preciso promover uma coisa que a gente chama de etnocídio, que é o genocídio cultural. É preciso coibir, criminalizar, censurar as manifestações artísticas que sejam representativas para esse povo, que deem voz a esse povo, que permita que esse povo celebre a sua origem, a sua história e as suas particularidades. Se apaga o povo, mas se precisa apagar os rastros dele também. Senão ele continua vivo através dos seus filmes, das suas peças, dos seus livros, da sua arte. E é por isso, meus amigos, que essa gente tem tanto medo de arte. E cinema é arte? Vamos começar do começo, então. Em julho desse ano, o Bolsonaro ameaçou extinguir a Ancine, caso ele, do alto da sua ignorância sobre cinema e arte, e acho que sobre qualquer coisa, não pudesse criar um filtro de conteúdo, que nada mais é do que a manifestação explícita do desejo de censurar o audiovisual. Logo depois ele fez uma live onde ele criticou publicamente um edital para financiamento de obras para TVs públicas, focando especificamente em enumerar os inscritos em uma categoria com temática LGBT, desqualificando com base em nada cada uma das produções. O tal edital de 2018, logo depois, foi suspenso pelo governo e a oposição política chegou a acionar o STF e a Procuradoria-Geral da União pelo crime de incentivo à homofobia e censura. Na sequência dessa bola de neve, foi descoberto que a Embaixada do Brasil em Montevidéu tinha sugerido, por falta de palavra melhor, a não exibição de um filme sobre Chico Buarque em um festival no Uruguai com o apoio do governo brasileiro. Mais recentemente, rolaram duas tretas que chamaram a atenção nos jornais brasileiros. A primeira delas foi o cancelamento do lançamento de Marighella, o filme dirigido pelo Wagner Moura, estrelado pelo Seu Jorge, que foi lançado no Festival de Berlim. O cancelamento da estreia por aqui aconteceu porque o filme não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine para a liberação de verba que era esperada para a distribuição do filme. Depois disso, aconteceu outra coisa bizarra. 3 semanas depois da Ancine liberar a concessão de apoio financeiro para que 2 filmes brasileiros com temática LGBT participassem de um festival em Lisboa, o Festival Internacional de Cinema Queer, a agência muda de ideia e rescindiu o termo de permissão que liberava uma ajuda de custo para as produções serem exibidas no evento.
Nada disso é por acaso. Uma pesquisa liberada em maio desse ano mostrou um aumento no número de homicídios de LGBTs comparando com o mesmo período do ano passado. Há uma percepção clara de aumento de violência LGBT e da sensação de insegurança por parte de LGBTs desde que a LGBTfobia passou a ser estimulada por membros do governo. A criminalização da homofobia foi uma medida necessária para evitar que a gente caminhasse mais rápido ainda para a barbárie. Enquanto, por um lado, o Estado fecha os olhos para a morte de LGBTs e de negros periféricos e de indígenas, por outro, ele tenta promover o genocídio cultural, coibindo através de forças do Estado que essas pessoas contem as suas histórias. Mas a gente não vai deixar isso acontecer, né? E a gente chegou na segunda parte desse vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das obras que o governo está tentando fazer sumir do mapa. Transversais é um dos projetos que estava no edital que foi cancelado pelo governo. A produção é um desdobramento de um curta documental chamado Aqueles Dois, que conta a história de dois homens trans e que já participou de festivais fora do país, como o Festival Internacional LGBT de Cinema do Chile. No curta, a gente acompanha um enfermeiro de 25 anos chamado Caio José e um pesquisador acadêmico de 38 anos chamado Caio Lemos. Enquanto o primeiro Caio é de uma cidadezinha pequena do sertão central do Ceará, o segundo vive na capital do estado, em Fortaleza. Os dois são trans e o filme mostra como isso impacta e como também não impacta, é importante falar, a vida deles dois. Para o Transversais, a ideia era expandir isso para 5 episódios, onde seriam abordadas as histórias de 5 outras pessoas trans do Ceará. E já que a gente está falando dos projetos que foram boicotados no tal edital, eu queria falar também de Afronte, uma outra obra que estava nesse bolo. Afronte também surgiu de um curta, que foi feito como trabalho de conclusão de curso de estudantes da UNB, que danou a ganhar vários prêmios pelo Brasil, levantando debates de racismo e sexualidade. Algo que o presidente, um homem branco e hétero, acho importante ressaltar, classificou como temáticas irrelevantes. O curta original conta a história de um jovem negro da periferia de Brasília que com 23 anos começa a vivenciar sua sexualidade de homem gay. A ideia era também transformar esse curta em uma série de 5 episódios. No caso dos filmes que perderam a ajuda de custo para serem exibidos em Lisboa, a gente pode começar falando de Negrume, um filme que tem uma pegada afrofuturista e que acompanha a jornada de jovens negros de São Paulo. O filme tem uma estética bem inovadora que mistura questões sociais de racismo e sexualidade com aspirações interplanetárias. E ainda que ele tenha essa estética diferentona, ele é um filme documental e que também já ganhou vários prêmios no Brasil e já foi selecionado para várias mostras. O outro filme que também é para mostra em Lisboa era um filme chamado Greta, que é estrelado por ninguém menos que o Marco Nanini. Ele interpreta um enfermeiro, já lá na casa dos seus 70 anos, que teve uma vida banal, não teve grandes feitos, não fez grandes amigos, não fez basicamente nada, além de desenvolver uma obsessão, uma adoração pela atriz Greta Garbo. Gosta da Greta Garbo? Nem sei quem é. Claro que não. Ele é enfermeiro, e para arrumar um leito para uma amiga que está com uma doença terminal, ele ajuda um prisioneiro que estava amarrado numa maca a fugir do hospital. E leva esse cara para casa. O envolvimento com esse jovem é o gatilho, é o que faz com que ele, já na velhice, comece a confrontar sua verdadeira personalidade e viver sua sexualidade de uma forma inédita. No caso de Marighella, a dificuldade de lançar o filme na data prevista é um exemplo de como o governo tem se apropriado de instituições da sociedade brasileira, como é o caso da Ancine, para censurar manifestações políticas e ideológicas que sejam diferentes das do presidente. O que é bizarro, porque a gente precisa falar aqui que a Ancine não é do Bolsonaro. A Ancine existe antes do Bolsonaro e, se a gente tiver sorte, ela vai continuar existindo depois dele. A Ancine é nossa, ela é de todo mundo e ela não deveria estar operando com base no que eu gosto, no que você gosta ou no que o Bolsonaro gosta. O filme tem no elenco Adriano Esteves, Bruno Gagliasso, Seu Jorge e conta a história de Carlos Marighella, um dos principais articuladores na luta armada contra a ditadura militar brasileira. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa.
Tem muita coisa bacana rolando no audiovisual brasileiro, mas ficam essas sugestões pra gente ficar de olho, pra dar uma olhadinha, procurar esses curtas, procurar esses filmes quando eles forem lançados. E é claro, eu quero saber o que você tá achando dessa bagunça toda no audiovisual brasileiro. Coloca aqui, ó, no espaço democrático dos comentários. Tô inspirado nesse vídeo. O que você tá achando? E não esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho para assinar as notificações e ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo, e ficar de olho por aqui porque ó, já tem mais vídeo aqui com muita coisa bacana para vocês. Beijo, beijo, até a próxima.